Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou Adriana Tostes e esse é o Critério Sustentável, um podcast, um audiocast criado pela Kathleen Feitosa, que infelizmente não está aqui com a gente hoje, para tratar de sustentabilidade, tema do nosso trabalho e que é propósito de nossas vidas. Hoje eu estou aqui com a Isabela Brito, parceira também, né, Bela? Vai me ajudar aí nesse desafio, porque o podcast, ele traz especialistas que vão falar de suas práticas da iniciativa pública, da gestão pública, perdão, da iniciativa privada, do terceiro setor, da academia. O objetivo aqui é disseminar conhecimento sobre todas as multidimensões da sustentabilidade, econômica, social, ambiental, institucional. Mas antes de iniciar a entrevista, primeiro te agradecer, Fred, por estar aqui. Fred Turola é o nosso convidado. Eu vou fazer a minha audiodescrição e antes ainda eu vou agradecer a Omnivideo e ao Kiko Scartesini, que é o grande parceiro desse programa e que faz com que ele chegue até você. Vamos lá, Bela, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou morena, tenho os olhos escuros, o cabelo castanho na altura dos ombros, tenho 1,62 m, estou com um vestido preto, um casaquinho quadriculadinho, sou 50 a mais. E agora, Bela, fala a sua autodescrição e apresenta o nosso convidado, por favor. Adorei que você está aqui hoje comigo, viu? Obrigada, querida. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, Fred. Obrigada por ter aceitado, antes de mais nada, né? Eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, cabelos claros. Estou trajando uma camisa verde com blazer verde também. E tenho hoje a árdua missão de substituir a insubstituível, que é a Feitosa, nossa amiga que missão dificílima. Saudade, amiga, um beijo para você. Então vamos lá apresentar o nosso convidado, Frederico Turola, que é doutor em economia, um respeitado professor, sócio fundador da PESCO Economics e presidente do PSP Hub. Inclusive, preciso conhecer bem sobre o que significa isso, viu, Fred? Think Tank, consultoria, né? Um currículo super respeitado. A gente já destaca aqui que ele é especialista em um dos temas, né, fundamentais para o desenvolvimento nacional sustentável, que é a infraestrutura. Em especial o saneamento, questão que agrupa o abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Que desafio, né? E manejo de águas pluviais também. Tema que tem relação direta com a saúde e com a qualidade de vida das pessoas, né? Que muito nos interessa como cidadãos. Então, Fred, por favor, sua autodescrição. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. E eu gostaria de, na sequência, você já me trouxesse aí qual que é a missão da PESCO, e o que é esse PSP Hub. Maravilha, Isabela e Adriana, muito obrigado. Uma honra estar aqui hoje. E que pena que a Kathleen não está. Eu assisto o podcast nas outras edições e nessa que eu venho ela não está. Que triste. Mas muito obrigado também ao Kiko por todo o suporte, a recepção muito gentil. E vocês todas. E um belo trabalho. Parabéns. Obrigada. E a PESCO é uma empresa de consultoria econômica e financeira, tem 20 e poucos anos de existência, uma empresa das mais tradicionais do mercado brasileiro nessa área. E além de trabalhar questões macroeconômicas, de cenários econômicos, a empresa se especializou bastante em negócios de infraestrutura. Então a gente tem trabalhado tanto estruturando projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas, né, que eu sei que a Isabela gosta do assunto porque é um assunto que ela conhece bastante, de contratações públicas, mas aqui no ambiente que a PESCO trabalha são contratações de longo prazo, né, são contratos que a gente vai falar deles, eu acho. E a PESCO tem também feito estudos em marcos regulatórios, em questões de concorrência, regulação de instituições, desenvolvimento de negócios. Isso para grandes empresas, para associações, para instituições multilaterais, para governos estrangeiros, para o governo brasileiro, para o governo federal e outros clientes. O PSP Hub, tua pergunta já emendando, é um think tank. Um think tank especializado em infraestrutura e urbanismo. O que a gente viu, e um grupo de pesquisadores observou, muitas pessoas até próximas da PESCO, ligadas à PESCO, mas é uma instituição independente, é que os assuntos de participação do setor privado estão numa posição ali entre os dois mundos, o mundo público e o mundo privado, e a gente tem várias instituições e
institutos voltados para pesquisar esse mundo. Mas faltava no Brasil alguém que trabalhasse isso com profundidade acadêmica e aplicação prática ao mesmo tempo. Então a nossa missão, o nosso trabalho é muito de ligar esses dois mundos com densidade técnica e teórica. Ou seja, não ficar na teoria, pesquisando, não ficar na prática, só executando, mas beber da teoria com as melhores lições para melhorar a prática e retroalimentar a teoria com essas lições. É isso que a gente faz. Colaboração, né? Você tem tudo a ver com uma boa governança, né? Trazer todos, entender esse ambiente, né? Enfim, muitas partes envolvidas. Verdade. Acho É muito interessante esse olhar, porque talvez seja uma das poucas entrevistas que a gente tenha trazido que traz esse olhar, que é a ponte, né? a conexão entre o que a área pública pode se beneficiar e o que a área privada pode colaborar para o desenvolvimento nacional sustentável. A sua especialidade é infraestrutura, e a gente que trabalha há tantos anos, né? Eu fui servidora pública há 30 anos. Isabela está aí também em uma longa jornada. quase né? lá. E a gente percebe que você trata de questões pré- e pós-contratação pública que ainda envolvem temas que são incipientes na administração pública, mesmo em 2024, que é planejamento estratégico, gestão de riscos, governança, garantias contratuais. Enfim, eu queria que você nos contasse um pouco, na sua visão, o que essas parcerias público-privadas no setor de infraestrutura se elas estão acelerando esses modelos de governança e de estratégia no gerenciamento de projetos, por exemplo, e até mesmo nos riscos da esfera pública, que existe o risco, todo negócio tem risco, inclusive o Estado que entrega valor público. O ESG, por exemplo, que veio agregar valor à entrega pública, ainda que hajam questionamentos se o ESG é aplicado ou não à área pública, ele traz um viés que eu gosto muito, que é o da governança. Eu queria que você me respondesse as duas coisas. Se você tem observado que está havendo essa colaboração efetiva para ambos os lados, principalmente para a área pública, no sentido de desenvolver ferramentas de uma gestão melhor para a entrega de valor público, e se você vê que o ESG é aplicável na gestão pública. Maravilha. Pergunta difícil. Mas é para isso que a gente trouxe aqui. A gente quer aprender. A gente quer acelerar também o conhecimento de todo mundo que está nos assistindo. Né? E para responder, eu acho que o grande ponto é que a administração pública gere contratos. A administração pública pouco executa e mais gere contratos. Esses contratos foram disciplinados primeiro no Brasil com a Lei 8.666 de 93. E ali se criou, a Isabela acho que gosta do termo, uma governança específica para a relação público-privada de relações limitadas a 60 meses. Ou seja, mais que 5 anos, ainda não tinha instrumento, que foi desenvolvido logo depois, né, com a Lei de Concessões, a Lei 8987, de 95. E ali abre um novo capítulo da história da relação público-privada no Brasil. O ponto-chave é que o governo, quando contrata diversas coisas, diversos serviços para compor uma cadeia de fornecimento de um serviço final ao cidadão, ele falha, e falha miseravelmente. E é por isso que a gente tem um sistema de saúde de terceiro mundo, em alguns lugares. É por isso que a gente tem resíduos sólidos sem a destinação final adequada, sem o tratamento adequado, e que a gente não tem esgotamento sanitário em algumas áreas importantes, não cobrindo a população brasileira. Então, essencialmente, o setor público, quando contrata um feixe de contratos, o gerenciamento desse feixe de contratos é falho. A agenda que segue... A gestão, né? E a gestão desses contratos. Até pelo procedimento, que é burocrático, e tem que ser, porque tem que ser regulamentado e regulado, para essas aquisições acontecerem dentro de um protocolo, né, de governança. E essas aquisições, em grande volume, com prazos longos, com procedimentos que são, muitas vezes, complexos e que exigem tempo, não atendem à necessidade dos cidadãos. A agenda toda para transformar o país, que tem serviços públicos em muitos ambientes de terceiro mundo, em saúde, resíduos sólidos, em mobilidade urbana, em um país de primeiro mundo, é empacotar esses contratos. É trabalhá-los com uma integração que, se a gente for ver, é o conceito da lei do regime diferenciado de contratações,
que foi feito para os mega-eventos esportivos de 2014, numa lei de 2011, a 12462, e essa lei serviu justamente para integrar os procedimentos e reduzir os custos transacionais envolvidos no procurement público no Brasil. A lei de concessões é o grande marco nesse processo, porque ela permite integrar no mesmo contrato décadas de operação. O RDC permite integrar o projeto à execução da obra, o que já traz uma gestão de riscos estupenda em relação ao que se fazia antes. Permite prazos mais curtos, mais qualidade. É frequente o projeto não casa com a obra, e esse descasamento leva, no final, a um ativo de má qualidade, que no final gera maus serviços. E atrasos, né? Paralisações, Atrasos tremendos. paralisações de obras, exatamente. Paralisações e Certo. perda de qualidade. E você vê avanços nesse período da RDC para cá? Você tem observado esse avanço no ponto de vista da melhoria da gestão, da melhoria da entrega pública em termos de gestão? São espetaculares, em duas linhas, né? São realmente transformadores. Uma linha nos contratos de longo prazo, né? Que são os contratos acima de 60 meses, a Lei 8987 de 95, e depois, em 2004, a Lei 11079, que no Brasil a gente chama de parcerias público-privadas, mas é um termo que internacionalmente costuma ser usado de forma mais ampla para o trabalho do PSP, sabe? Que é parcerias entre o setor público e o setor privado, como concessões e o que no Brasil a gente chamou de PPPs, que são concessões administrativas e patrocinadas. Hoje nós temos mais de 6.000 contratos em aberto no Brasil de serviços públicos sob essas duas leis. E são revoluções, são completas revoluções. Você vai falando e eu, Adriana, a gente tem uma experiência intraorganizacional, né? Assim, e muito do judiciário. Somos servidoras do judiciário que não vivenciamos a prática da política pública, né? Esse mundo do executivo federal, né? Que é onde as políticas públicas acontecem. E aí você vai traçando esse cenário de governança, inclusive, né, de aprimoramento da nossa governança. Mas como cidadã e espectadora disso tudo, o que a gente assiste, né, assim, são planos de governo, são políticas públicas que estão aí, e é interessante você falar de contratos de 60 meses, de 60 meses não, de 60 anos, uma realidade que é muito distante da nossa, né? Você trouxe o RDC, e aí eu queria mas te fazer uma pergunta, porque se a gente tem, né, essa governança estabelecida, agências reguladoras, que é algo até recente, né? Não é nem de longo prazo, mas a gente vem aprimorando tudo isso nas esferas governamentais. Onde é que está a lacuna? Onde é que está o gap? É no planejamento? Porque está aqui em cima. Governança instituída, os projetos, os planos de governo, priorizando, né? Já começa por um período curto de 4 anos, mas a gente está falando de coisas muito mais, né? De muito mais tempo. Projetos que precisam ultrapassar governos. Onde é que está a lacuna? Está no planejamento? Está na gestão? Por que a gente como cidadãos, não né? vê o resultado, A gente tem dificuldade de ver o resultado. Todo dia a gente enxerga, né, o problema do saneamento, né, enfim, as mazelas, né, a gente assiste aí diariamente tudo isso. Onde que você enxerga a grande lacuna que a gente tem para essa entrega do resultado na ponta? A gente vê a evolução para o cidadão. A gente faz planejamento. A gente tem instâncias de planejamento em âmbito federal, estadual, municipal, em saneamento, que vocês comentaram. Você tem os planos municipais, tem os planos de gestão integrada. O que não falta no Brasil é planejamento. O que falta, de fato, é o planejamento da operação. Desdobrar esse planejamento que ocorre em alto nível até o projeto em si. E a gente costuma dizer, na linguagem mais técnica, sair do CAPEX e ir até o OPEX. Né? Sair do investimento e ir até a atenção ao cidadão. Porque a diferença dos contratos de longo prazo, de concessão de PPP, é simplesmente a atenção ao cidadão. Um contrato de longo prazo, a Isabela falou em governança, tem uma governança voltada para resultados. Enquanto um contrato de obra é simplesmente um meio do atendimento ao cidadão. E uma vez entregue o ativo, a obra, no ambiente judiciário é comum, até um prédio
facilities para a operação do judiciário, você entrega o prédio e faltam as coisas que vão fazer ele funcionar bem depois da sua entrega. Isso é típico. Isso a gente aceita como se fosse a coisa mais normal do mundo e não devíamos aceitar, porque falta o planejamento da projeto, da obra e dos serviços que aquele ativo vai suportar. Como é que você faz isso em contratos de curto prazo, em governos que mudam a cada ciclo político? Impossível. Então, a única forma de você entregar serviços de alta qualidade na institucionalidade brasileira é você integrar isso em contratos de longo prazo, onde quem faz o projeto faz o investimento e depois de fazer o investimento vai operar aquele ativo, se responsabilizar por ele e ser remunerado não pelo investimento feito, pela obra ou pelo serviço prestado, mas pelo resultado que é entregue aos cidadãos. É por isso que onde esses contratos estão proliferando, eles não são perfeitos, eles têm desafios e dificuldades. Mas alguns deles já mostram, por exemplo, hospitais de primeiro mundo dentro do SUS. Ou seja, atendimento ao cidadão que está completamente acostumado a ir num ambiente de saúde pública e não ter a qualidade de banheiro que ele imagina que ele gostaria de ter, e ninguém reclama porque é assim. Já num ambiente de um contrato de PPP administrativo, uma concessão administrativa de hospitais, são pouquíssimas no Brasil hoje, conta-se em poucos mais do que os dedos de uma mão, o padrão de qualidade é altíssimo. No SUS, num padrão de qualidade da rede privada em um bom nível. Essa é a diferença. Planejar no nível do projeto, contratualizar para que o serviço seja medido, para que a entrega seja medida e não o investimento. É muito interessante ouvir você falar, porque eu acho que até emenda na próxima pergunta. Porque trazendo um pouco para o viés da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela é focada em cidadão, em primeiro lugar, né? A sustentabilidade ela tem foco em pessoas. Tanto quem faz a sustentabilidade são pessoas e quem é atendido, quem é beneficiado pela sustentabilidade são pessoas. O meio ambiente, obviamente, e a melhor alocação do recurso, no caso do recurso público, quando a gente está falando de sustentabilidade na gestão pública, na entrega ao cidadão. A PESCO, vocês fazem um trabalho que eu até assisti um podcast de vocês bem interessante, muito interessante, e aí me veio a pergunta assim, o que vocês estão usando para avaliar eficácia? Porque é um drama, né? Assim, a gente faz a contratação, a gente no nosso dia a dia ali dos contratos menores, dos contratos administrativos, e aí ainda é um desafio enorme comprovar que aquele contrato foi, obviamente que seguindo todo o regulamento e mantendo a segurança jurídica. Quando você fala desses grandes contratos, como que vocês estão avaliando o ex-post dos ganhos econômicos, né? Quer dizer, quanti e quali. Como é que vocês têm algum mecanismo que avalia, que tem condição de avaliar isso? Porque é interessante até a gente entender como isso funciona, para talvez replicar, né? Talvez dar mais publicidade para o cidadão entender os ganhos. Porque a gente também tem essa coisa da mídia gostar muito do que está dando errado, né? Raramente a gente consegue acompanhar uma história dessa que você está trazendo para a gente, que me traz até uma satisfação enquanto brasileira, né? Saber que existe um controle sobre a eficácia desses contratos, que são contratos caríssimos, né? Contratos de longuíssimo prazo e tão necessários para o desenvolvimento nacional sustentável. Como é que é essa metodologia? Tem jeito. Dessa avaliação quanti-quali econômica mudar da eficácia. O jeito é desenhar contratos onde você prevê a forma de remuneração atrelada ao resultado e penaliza ou dá prêmios por indicadores de desempenho. Fantástico. Então, um contrato de longo prazo é desenhado num processo longo, chamado EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que ocorre também para grandes obras, mas o EVTEA de um contrato de infraestrutura de concessão de PPP é feito para você desenhar um edital e colocá-lo em mercado para investidores privados, onde você atrela a remuneração aos objetivos que você pretende. E, além de atrelar a remuneração a esses objetivos, você tipicamente estabelece uma cesta de indicadores de desempenho, de KPIs, que afetam a remuneração. Então, num hospital, um exemplo concreto de um hospital em PPP no Brasil, a qualidade do estofamento é relevante. E a gente não está acostumado em sentar em estofamento de qualidade. Dormem, né, nos sofás em hospital. Exatamente, né? Usam coisas de metal que detonam o estofamento. Num contrato no Brasil de hospitais, a qualidade do estofamento é medida.
E o estofamento rasgado gera perda de remuneração. É muito interessante porque essa visão dos indicadores, de se contratar por resultado, é algo que a gente tenta trazer para a logística pública, né? Hoje o Facilities, que é o exemplo que você trouxe, né? A gente está tentando, no tribunal nós temos e a administração pública tenta implementar isso, mas há uma dificuldade enorme também de se desenvolver esses KPIs para se medir resultado e pagar, né? É algo que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, recomenda muito para que os serviços prestados, os serviços contratados, deixem de ser com dedicação exclusiva de mão de obra e passem a ser medidos por resultados. E a gente, nessa esfera intra-organizacional, operacionalizando logística, a gente sente essa necessidade de qualificação, formação, né, inovação, né, para poder realmente aferir resultados, né. Hoje nós temos um trabalho árduo em planejar um processo extremamente regulamentado, com diversos controles, e o contrato é entregue, e muitas vezes esse contrato não dura um ano, não traz os resultados esperados, sendo que o passo a passo foi seguido. Então, eu penso assim, também trazendo um pouco da sua lição para a esfera de trabalho nossa, da maioria, talvez do nosso público, né? Mudar essa mentalidade e formar gestores, formar equipes técnicas para inovar nesse sentido. Mas, avançando um pouquinho mais... Posso comentar esse ponto, Isabel? Pode, claro que sim. Porque você falou... vai bem de encontro às duas linhas de desenvolvimento da contratação pública no Brasil, né? Uma linha é essa da contratação de longo prazo, a Lei 8987, a 1079, as concessões, as PPPs. Outra linha é o desenvolvimento dos próprios instrumentos de contratação que eram os típicos da Lei 8666. Então, a 1436 já tem outra... Incorporou bastante coisa inovação, bacana, muita inovação. Desde a inovação para a RDC, para integrar o projeto à obra, mas muito mais que isso. E até a ideia de inovação. Né? A própria ideia do diálogo competitivo saiu diferente da prática europeia entre nós. Né? Porque a Adriana falou que a lei de licitações não olhava para risco. Na verdade, a ideia de risco apareceu na lei da contratação das estatais, na 13303 ou na própria RDC. Exatamente, é um assunto que sequer era tocado. Em 2004, a lei de PPPs se tocou em risco já. Mas era um assunto que sequer era tocado, né, na contratação pública. E que a gente está numa curva de aprendizagem para formar gestores que pensem em risco, que foquem seus esforços, onde tem, né, o maior impacto. E aí, para completar esse quadro, eu diria o seguinte: nós estamos avançando em contratos de longo prazo, são muito poucos, são 6 mil hoje, que para a realidade brasileira é quase nada, alguns muito grandes, né? O valor desses contratos é trilionário, mas eles não cobrem toda a realidade. E estamos avançando em contratos de curto prazo. Só que o avanço nos contratos de curto prazo ainda não permite resolver o desafio que você levantou, que é em Facilities você estabelecer contratos com KPIs numa obra que você não fez, num projeto que não é teu. Então você está tentando remediar uma falha que é estrutural. Interessante demais. É muito interessante. Minha cabeça faz isso, né? Porque eu olho para lá, para essa governança. E você vivencia isso, né? Na prática. A Bela está ali no operacional, né? Mas o seu olhinho brilha, assim, quando você pensa no futuro promissor em que você possa estabelecer KPIs que realmente tragam essa avaliação para todas as áreas. E é tão interessante, a gente fala sempre isso, né? Quando a governança ela trata da figura da liderança. E como ainda tem muitos gestores que estão na mentalidade da 866, acham, e mesmo na administração pública normal, o servidor médio, como a gente trata, né, o comum, a figura da liderança é sempre tratada como algo de responsabilidade da alta gestão, sendo que essa liderança ela tem que ser desdobrada em todos os níveis hierárquicos, né? O líder principal, o líder de cada unidade, o líder do contrato, o líder da gestão, ele tem que puxar para si a responsabilidade para avaliar todas essas questões. O risco, a estratégia, o casamento, né? Se está cumprindo a estratégia do órgão, qual é a missão do órgão. Às vezes as pessoas... também tem uma coisa, né? O volume de trabalho, e a gente ainda tem uma visão muito voltada para o controle. O Brasil ainda tem essa necessidade de controle dos riscos de corrupção e falta de integridade. Então, há um investimento muito grande nisso, historicamente,
E agora, né, eu acho até, eu brinco que a gente está fazendo história, graças a Deus que a gente está nessa geração, que está transformando essa mentalidade para aperfeiçoamento da gestão, da operação, com todo esse conhecimento. Mas é preciso ter esse olhar aberto, né, e essa vontade, essa resiliência para... E você falando assim, me vieram vários insights, eu não sei se isso é aplicável, mas é interessante ver esse olhar, né, da iniciativa privada, que eu acho que a 14133 cria várias oportunidades de inovação. Sim. E de um gerenciamento melhor por meio da governança, mas eu quero ver isso na prática, eu fico ansiosa. É muito interessante, porque a 14133 também trouxe a possibilidade de um contrato ser de até 10 anos, né? A gente sai ali, né? Enfim, 10 anos, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo uma transição para a lei com a modelagem anterior, sem tempo para inovação, sem inovar os modelos. Então, eu penso que talvez daqui a 10 anos, quando esses contratos novos que estão, né, sendo celebrados agora, eu penso que talvez, assim, como vai ter um longo prazo para estudar, talvez a gente, daqui a 10 anos, a gente comece a inovar e trazer esses modelos com foco em resultados. Né? Virar essa chave demora. E demora muito. É por isso que esses contratos de longo prazo podem fazer esse papel de forma muito mais ágil, mais rápida e efetiva. Perfeito. Vamos lá, né, Adri? Vamos lá, faz a pergunta. Toma, Adri, vai lá, faz a pergunta. Vamos lá, gente, voltar um pouquinho, porque nossa cabeça realmente, quando a gente pega um especialista desse grau, nossa cabeça, a gente está entrevistando e a gente está pensando, mas eu quero fazer essa adequação para a minha realidade, para atender você que também está aí. Talvez por isso a gente se perca um pouco. O aumento da participação da iniciativa privada nos setores da infraestrutura, por exemplo, das concessões de saneamento a partir do marco legal, ele se traduziu, quer dizer, o marco legal foi tratado na Lei 14.026, de 2020, e a pergunta é se ele se traduziu em recursos suficientes para o país. Quer dizer, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, é a agência reguladora dessa questão de saneamento. Ela desenvolveu recentemente, eu li recentemente, indicadores, eles são bacanas, eles atendem, eles vão trazer essas respostas para a gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, Adriana. O marco de saneamento que foi implementado em 2020, que é a Lei 14.026, os 4 serviços, água, esgoto, resíduos e drenagem, tem uma característica de perseguir principalmente universalização, regionalização e eficiência para promover os investimentos e a melhoria de qualidade. Esse é o espírito dessa legislação e ela trouxe vários mecanismos. Um deles é que as agências reguladoras no Brasil são espalhadas, né? A gente tem praticamente 100 agências reguladoras operando no Brasil. Isso é talvez mais de 1/3 das agências reguladoras existentes no planeta Terra. Meu Deus. O país que mais tem agência reguladora no mundo é o Brasil. E é claro que a capacidade técnica para regular em nível local é limitada, e isso exige protocolos mais homogêneos, até para promover investimentos, porque os investidores que participam desses negócios, expostos a diferentes marcos regulatórios, têm custos de aprendizado muito altos. Isso evita investimento em regiões onde a carência é muito grande, como no norte do Brasil, como na região da COP. E por isso a lei trouxe uma tentativa de uniformizar os marcos regulatórios, atribuindo um papel à ANA não de agência reguladora, mas de definidora de diretrizes, mais ou menos como a União Europeia faz com as diretivas comunitárias, que não é uma legislação, né, são quase recomendações, algumas são vinculantes, outras não, mas elas são muito mais recomendações do que fazer, do que efetivamente com a força de lei. E a ANA então passou a introduzir essas normas de referência e que trazem essa uniformidade. É claro que estados como São Paulo, Minas, têm ambientes regulatórios que já são mais capazes de dar conta desses desafios sem essa legislação, e tem volume e escala para isso, mas a ANA trouxe essa uniformidade. Todo o marco regulatório, então, ele foi pensado para universalizar os serviços, ou seja, para você chegar a uma cobertura de 90% de esgoto em 2033, 99% de água, esse é mais fácil, está mais próximo, erradicar os lixões e até os aterros controlados, chegar aos aterros sanitários de uma maneira pelo menos bastante disseminada, né, e trazer as melhorias do mais desafiador desses setores, que é a drenagem.
Então esse marco trouxe vários dispositivos para isso acontecer. Mas no centro desses dispositivos, além da uniformidade regulatória que a Ana traz, está a participação do setor privado. Os contratos de concessão e de PPP e as privatizações, porque nesse setor se admitiu os três, inclusive privatizações, aconteceram 2 privatizações desde o marco da Corsan no Rio Grande do Sul, da Sabesp em São Paulo, e PPPs e concessões em todo o país. Os investimentos que eram 0,2% do PIB em água e esgoto e abaixo disso em resíduos sólidos já saltaram, já estão caminhando para 0,3% do PIB. A gente precisa de 0,4%, um pouco mais, para chegar em 2033 com a universalização, que provavelmente não vai acontecer, até por mudanças recentes, por mudanças nesse marco regulatório, mas o espírito desse marco regulatório era, de fato, trazer a universalização desses serviços, o que é uma revolução. Né? O que torna o Brasil o terceiro mundo Sim. é isso, é a forma como a gente trata nossos cidadãos do ponto de vista de saúde, de resíduos, de saneamento básico. Então, essa é uma lei super inovadora que pode levar o Brasil a sair de um ambiente de terceiro mundo para o primeiro mundo. Que interessante. Eu até vou emendar uma pergunta que é sobre gestão de resíduos, que é uma área que eu me interesso bastante, que a gente acompanha, eu mesmo particularmente acompanhei com o encerramento do lixão, também por meio de um projeto muito bacana de inclusão social dos catadores, mas também a partir do empoderamento deles ao conhecer os direitos civis, previdenciários, direitos trabalhistas, e aí, junto com outros órgãos, logicamente, isso gerou digamos assim, um amadurecimento dessa categoria para que eles pudessem efetivamente ser inseridos no sistema. Mas fato é que a lei de resíduos sólidos é de 2010, nós estamos em 2024, já decorreram 14 anos, e eu pesquisei alguns dados que dizem que, do relatório Luz, que é uma entidade da sociedade civil que monitora os indicadores da Agenda 2030, e é assustador, né, gente? Assim, 85% da população do Brasil não conta com coleta seletiva. Quer dizer, a cada 100 brasileiros, apenas 15, né? 15 brasileiros têm coleta seletiva porta a porta. Fora isso, eu estou falando das grandes cidades, imagina no interior, isso nem a gente sabe a dificuldade que é nos órgãos públicos, porque a gente tem indicadores de coleta seletiva na gestão pública, isso consta dos acórdãos do TCU, é um dos itens que é coleta seletiva, consta na lei federal, enfim, é um drama. E aí eu pergunto, você vislumbra soluções para a questão dos resíduos no Brasil? Porque o que você imagina, o que você vê sobre esse cenário? Muito bom. Tem 2 linhas aí na legislação. Uma linha é a linha da 12305 de 2010, que você comentou, que olha muito mais para a Política Nacional de Gestão de Resíduos e para as questões de reciclagem, de prevenir a geração do resíduo e assim por diante. E a 14026, que melhora a 11445 de 2007, é uma lei mais voltada para a prestação dos serviços da cadeia do manejo dos resíduos sólidos. Quer dizer, resíduos gerados, você vai trabalhá-los com base nessa lei. E, de fato, a lei da política nacional pouco avançou porque as metas não tinham um bom enforcement. Né? Não tinham data para acontecer. O enforcement desses indicadores só é efetivo quando acontece dentro de contratos. Né? O que a gente vê é que é muito difícil você exigir que essas realidades mudem sem que você de fato olhe a cadeia toda, que faça o planejamento no nível da operação, ativo e operação conjuntamente. E ali os KPIs funcionam. Então, nas realidades onde a participação privada vem avançando com qualidade, isso está sendo resolvido. Daí a solução para a gente conseguir acelerar esse processo de sair do terceiro mundo que a gente se encontra em resíduos, em água e esgoto, e transformar essa realidade. E talvez também agora esse movimento pela economia circular, né, eu vejo com bons olhos isso. O que você acha disso? É um caminho sem volta. E a Lei 12305 já estabelece diversos caminhos, até por materiais, e aí dentro tem inclusive mecanismos com participação de entidades voltadas
para reciclagem, para as cadeias específicas de cada um desses materiais. É um processo longo, bastante longo, que tem que ser olhado conjuntamente com esse outro processo dos resíduos já gerados, né, que tem que ser objeto de participação do setor privado em contratos bem estruturados. E um desafio aí para resíduos é que a geração dos resíduos acontece de forma espalhada no espaço, mas a disposição e o aterro sanitário é um ativo que dificilmente atende uma cidade só, exceto uma cidade grande, como São Paulo. É um ativo regional. Então, um dos grandes vetores de avanço, e está aí um dos pontos que a Lei 14.026 menos avançou, embora tenha tido um avanço espetacular, um salto. Essa lei é histórica em saneamento no mundo, e não há exagero nisso, mas um dos aspectos que ela menos avançou foi na regionalização. E justamente o desenho regional das operações de resíduos sólidos é algo que tem que ser melhor endereçado. Entendi. E a previsão de inclusão, assim, como é que vocês veem a inclusão social que é prevista na legislação e a intencionalidade do Estado nesse modelo? A Lei 14.026 traz vários incentivos para isso, a 12.305 também, para as cadeias de reciclagem que estão acontecendo, estão crescendo, mas na 14.026 você tem um incentivo para essas concessões e para a regionalização. A Pesco foi contratada pelo PNUD e tendo como beneficiário o então Ministério da Economia para desenhar um modelo nacional de regionalização do sistema de resíduos sólidos, ou seja, para desenhar os arranjos regionais que permitiriam equacionar a logística de resíduos da forma mais efetiva. Isso já está disponível, falta dar sequência. Interessante o que você trouxe para a gente, Fred. Eu queria... você fala em avanços, né? Avanços significativos. Nós começamos a nossa entrevista, eu falei que como cidadãos, a gente não percebe os resultados. E a gente falou o tempo todo sobre resultados, né? Como que você vê esse movimento, o movimento, enfim, a COP30, o movimento, os incentivos, se há incentivos, se trouxe oxigenou né, os projetos, como é que está isso? Assim, como que você enxerga a COP30 nesse movimento da sustentabilidade, né, desses projetos todos que nós estamos falando de infraestrutura? Legal, Isabela. É um super ponto, e para responder eu vou me propor fazer uma separação de dois eixos ambientais e sociais. Um é o global e o outro o local. A separação entre eles não é tão clara, mas existem duas temáticas fundamentais nessa área ambiental. Uma é o próprio aquecimento global, a ameaça ao planeta que vem das questões da emissão de gases de efeito estufa. Outra são as questões mais locais que afetam a vida humana, como, por exemplo, a indisponibilidade de tratamento de esgoto, né, as doenças de veiculação hídrica que acometem a população brasileira, até com mortes, até infantis, no século XXI, por falta de esgoto, né, e por contato com resíduos sólidos, né, mal encaminhados, né, e tem uma certa decisão entre essas duas linhas. As duas são fundamentais, ninguém tem dúvida disso, mas as prioridades mudam entre uma e outra, né? Sabendo que uma, por ser global, não pode ser imputada a um país de renda média, com muitas populações pobres. E outra afeta diretamente a vida das pessoas. O que a gente conversou hoje tem muito mais a ver com a vida das pessoas, com o contato de crianças com ambientes insalubres por falta de tratamento adequado do esgoto. Doenças de veiculação hídrica que estouram o custo do sistema de saúde brasileiro. E nessa linha, a gente discutiu boas soluções. A gente falou de contratos de longo prazo, de uma mudança radical, não só do procurement da administração pública brasileira, mas principalmente da forma como a administração pública gerencia os serviços públicos. Não estamos falando mais simplesmente de melhorar os contratos. Estamos falando de empacotar esses contratos e transformar o servidor público de contratador contumaz em gestor dessa cadeia toda, para chegar ao serviço público de qualidade até o cidadão. Então essa agenda que a gente discutiu está muito mais ligada
a iluminação pública, as concessões para transformar a qualidade da iluminação, que tem um impacto de eficiência energética que é relevante para o planeta, mas também evitam mortes violentas em periferias de grandes cidades. Então essa agenda está muito mais ligada a essas questões locais, etc. E tem uma outra agenda mais importante que essa para o planeta, que ameaça a nossa existência, são as questões globais. Mas elas têm que ser tratadas de forma diferente. Eu entendo que a COP vai tratar das duas, mas eu vejo abordagens no ambiente da COP para uma ou para outra, com mais ênfase nas questões globais e muitas vezes colocando a conta sobre quem não tem condição de pagá-la. E esse é um desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar enquanto humanidade. E eu acho que o Brasil não deve se colocar nessa posição. É um olhar, né, muito interessante. Eu penso que uma coisa tem conexão direta com a outra também, né, porque, logicamente, a abordagem para solucionar as questões é completamente diferente. Exige duas frentes de trabalho paralelas, né, não dá para mixar as duas, porque são, na verdade, quando a gente está falando de sustentabilidade, essa a multidimensão da sustentabilidade é exatamente essa abordagem que é muito complexa, que exige um olhar macro, mas também exige um olhar micro, local, regional, focado. E aí eu te faço uma pergunta que também a gestão pública ainda debate muito sobre isso, é a última pergunta. O ESG vai vingar? Porque ainda tem gente que questiona, não, vai vingar na gestão pública? Porque está um movimento grande de absorção, esse movimento que foi criado para a iniciativa privada, para gerar mais investimentos focados em meio ambiente e em pessoas, e está sendo trazido cada dia mais para a gestão pública, muito mais do ponto... Eu acho que é interessante do ponto de vista da governança. Você consegue vislumbrar que o ESG na administração pública ele é cabível e ele vai acelerar esses processos? Essa é a minha dúvida. Ou ele não funciona, a gente tem que realmente continuar nos nossos movimentos de responsabilidade socioambiental e econômica. São coisas diferentes. A agenda de compras públicas sustentáveis é uma agenda importante, né? A Isabela pratica, né? Seguramente ela é uma... É o nosso desafio, né? É o nosso desafio. Ela é mais especialista que eu nisso. Imagina, eu, Kathleen, Bela, a gente fala disso todos os dias. Todos os dias, o dia a dia, dentro de um certo espaço. Sim. Né? Mas para isso ampliar, imagina que de um feixe de contratos para gerir um edifício do judiciário, você tem desafios imensos naqueles contratos de inserir questões ambientais. Quando dentro de um único grande contrato, as questões ambientais já afetam a remuneração e o concessionário privado tem um incentivo intrínseco para trabalhar essas questões sem que você tenha que abordar cada um dos processos de contratação individualmente. Então, ao abordar essa questão de forma integrada, e integrado é o conceito do RDC, mas de forma limitada no RDC, que depois ampliou-se para 14133 e que já se ampliou de forma bem mais ampla na 8987 e na 1079, você tem soluções que permitem você criar vetores ESG de forma estruturada, sustentada e com incentivo para que aquilo aconteça, de fato. Né? O que nas compras públicas frequentemente depende da qualidade do gestor. Né? Nem sempre tem Isabelas e Adrianas disponíveis para fazer essas contratações. E a qualificação, né? É tão importante isso, né? Que ainda de vez em quando a gente ainda vê questionamentos, né? Mas eu vou ter que fazer um curso, eu vou ter que cumprir minha quantidade de cursos. Gente, como colocar o critério sustentável? Como colocar o critério sustentável? A gente vai encerrar essa entrevista te agradecendo imensamente. Eu acho que hoje foi um aprendizado, um olhar que vem da iniciativa privada e que a gente pode fazer vários insights disso, avaliar quais deles são realmente aplicáveis à realidade de cada órgão, tendo em vista que o Brasil tem várias realidades e vários graus de maturidade nos órgãos públicos, né? Mas é importante a gente refletir, é importante a gente se qualificar. A gente está fazendo história, né? A gente está fazendo o Brasil que a gente quer chegar. E desenvolvimento nacional sustentável está previsto desde a nossa Constituição Federal de 1988. E ainda hoje a gente está enfrentando desafios para fazer essas entregas à população. Fred,
Super obrigada Obrigado. pela sua Obrigado a vocês. disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é lotada e você abriu esse espaço pra gente, então, de coração, muito obrigada mesmo, Não, que vai dar tudo certo. Belinha, Obrigada. Kathleen, você não Mas- pode deixar a gente ficar sozinha aqui. Você faz muita falta, amiga. Saudade de você. Gente, toca o sininho, fique atento, assiste esse episódio mais de uma vez, porque ele traz um monte de informação. E nos encontramos no próximo episódio do Critério Sustentável. Obrigada, Kiko Scartesini, da Omni Produções. E vem assistir. Nos encontramos no próximo. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.